Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem específica, explorando uma visão teológica sobre as responsabilidades do homem dentro da família, sabe? Como esposo, pai e também como líder espiritual. E olha só, o ponto de partida de toda essa discussão é este versículo aqui. Ele já dá o tom, né? Buscando um equilíbrio entre força e amor, que vai ser a base para tudo que a gente vai ver a seguir. Para a gente entender bem esse ponto de vista, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema que ele busca resolver. Basicamente, o que o documento argumenta é que as mudanças na sociedade criaram uma necessidade, uma urgência, de voltar aos princípios das Escrituras para reencontrar o papel do homem como um alicerce firme para o lar. Ok, então vamos lá. Qual é a origem teológica dessa responsabilidade toda? De onde vem essa vocação masculina, segundo essa visão? A resposta, segundo a fonte, está lá no comecinho, em Gênesis. Essa direção dada a Adão de trabalhar, proteger e cuidar do jardim é apresentada como o grande modelo, a base da vocação do homem. E aqui tem um ponto que é, assim, fundamental: a ideia de autoridade delegada. O que isso quer dizer? Que a autoridade do homem em casa não é algo absoluto, não é dele. É algo concedido, uma responsabilidade que Deus entregou e é a ele que se deve prestar contas. E esse versículo aqui de Coríntios ilustra perfeitamente essa estrutura, essa, essa hierarquia de responsabilidade que o texto descreve. Certo, tendo essa base, vamos ver como tudo isso se aplica na prática, especificamente no papel do homem como marido. A primeira coisa que a fonte ressalta é que o casamento, nessa perspectiva, não é visto como um mero contrato que pode ser quebrado. Não. É uma aliança sagrada, um compromisso espiritual muito profundo que reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Então, o texto aponta três responsabilidades centrais para o marido. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira delas é um amor sacrificial. A inspiração aqui é o amor de Cristo pela Igreja. É um amor que serve, que lidera pelo exemplo, sempre pensando no bem-estar espiritual da esposa. A segunda responsabilidade tem a ver com honra e respeito. O texto fala em tratar a esposa com ternura, com paciência, com dignidade. É um cuidado que reconhece e valoriza. E aqui tem uma distinção bem interessante que o texto faz. Ele compara a mãe ao solo que nutriu o homem e a esposa ao jardim que foi confiado a ele. A ideia é que ele honra o solo, claro, mas a sua dedicação total agora é para cultivar esse novo jardim. Ok, saindo do papel de marido, vamos ver como isso se desdobra nas responsabilidades de um pai. De forma bem parecida com o papel de esposo, os deveres do pai também são apresentados em três áreas principais. Primeiro, a instrução. O documento coloca a responsabilidade principal da formação religiosa nos ombros do pai, uma instrução que deve ser feita com paciência, ali no dia a dia do lar. Depois vem a correção, ou a disciplina. E aqui o ponto é que ela é vista como um ato de amor, sabe, não de raiva. A intenção é imitar a correção de Deus que disciplina aqueles a quem ama. Então, qual seria o resultado de tudo isso? Onde essa jornada toda leva segundo essa perspectiva? Bem, resultado esperado é um lar onde a esposa se sente amada e segura, onde os filhos são instruídos e moldados pela fé. O lar se torna uma espécie de refúgio espiritual e, no fim das contas, Deus é glorificado com isso. E para fechar, o texto volta para aquela metáfora poderosa do jardim, sabe? Amarrando todas as pontas. A esposa é descrita como a flor mais bela desse jardim, a peça central e preciosa do lar. O marido, então, é o jardineiro. Ele é o responsável por cuidar, por proteger, por nutrir essa flor. E, finalmente, Cristo é a fonte da água. É Ele quem sustenta tudo. Ou seja, o modelo todo depende dessa fonte divina para funcionar, para ter sucesso. Essa análise toda nos trouxe até aqui, detalhando os princípios dessa perspectiva sobre a responsabilidade masculina. E isso nos deixa com uma pergunta final para a reflexão. Como um modelo de liderança assim, com raízes teológicas tão específicas, se aplica no mundo de hoje?